Então, até o passo atual desse algoritmo que estamos executando, a gente já coletou os dados brutos sobre os links da Wikipedia e fizemos um grafo, né, sobre essa estrutura. Porém, o nosso processo não terminou. Apesar da gente ter um grafo, esse grafo tem algumas inconsistências que a gente precisa ainda corrigir. Isso é um passo típico, né, não é nenhum problema, é algo bastante comum. Quem trabalha com a parte de análise de dados, uma fatia considerável de toda a energia que a gente despende para fazer um projeto, uma, uma porcentagem bastante considerável é gasto na parte da limpeza da nossa base. E aqui também não é diferente. A gente está chamando aqui de Eliminate Duplicates, né? Porque se a gente for ver, acontece alguns problemas após baixar e criar esse grafo, analisar, fazer uma análise exploratória desses dados. Aqui no notebook está tudo, né, bem organizado, né? Mas isso foi a versão final, teve as versões intermediárias que a gente ia analisando os dados que foram gerados. A gente percebeu algumas inconsistências. Por exemplo, páginas que tem um link para a própria página, ou nomes de páginas no singular e plural, ou algum caractere, enfim, a gente vai tentar explicar para vocês aqui em mais detalhe. Bom, uma coisa, tudo bem, com essa infraestrutura que a gente tem, demorou 6 segundos, quer dizer, 1 minuto para coletar tudo, mas pode ser que um problema demore várias horas, dias, e a gente não quer perder esse dado, o dado bruto, né? Então, uma boa prática que se faz é fazer uma cópia dos dados brutos, para que a gente não perca, não precise fazer uma nova coleta, né? Então aqui a gente chama, no próprio grafo tem uma função que é chamada copy, que a gente faz uma cópia desse grafo. Então eu coloquei aqui o original, e a gente vai fazer aqui uma cópia por boas práticas mesmo. Bom, o primeiro tratamento que a gente vai fazer aqui, usando as próprias funcionalidades do NetworkX, a gente vai remover algumas conexões, alguns edges, que tenham loops. Um loop é quando, como eu falei, uma página ela faz menção para a própria página, né? Como se fosse um nó na rede que tem um edge para ele mesmo. Então a gente elimina isso com uma linha de código, só chamar a função. Outra coisa é que algumas páginas, como eu falei, né? Tem lá, digamos que tem uma página chamada Network, tem outra página chamada Networks, só acrescentando um S. Então, basicamente é a mesma página, né? Só que uma tem um S a mais, outra a menos, então a gente pode fazer uma junção dessas páginas, um merge, uma mescla. Então a gente faz um for para percorrer todos os nós do grafo. E a gente faz essa análise, né? Se por acaso o nome do nó mais um S também está em G, ou seja, também está no grafo, é um sinal que a gente tem esse tipo de inconsistência. Se network e network X no plural está lá, então a gente pode juntar os dois. E a gente cria uma tupla aqui com esses dois nós. E jogamos em duplicate. E aí a gente consegue listar todas as páginas que tem esse problema. Então, depois a gente percorre todas essas páginas e a gente chama um método que vai justamente fazer essa mesclagem, esse merge, no grafo G das duplicatas, né? Observe que aqui a gente, só reforçando, tem um asterisco aqui na frente do Python, né? Isso aqui não é multiplicação, né? É um processo chamado unpacking. Na verdade, a gente vai pegar essa tupla, que tem duas posições, e vai separar essas duas posições em dois objetos propriamente dito. E como é que a gente faz isso? Usando esse asterisco aqui na frente, só para deixar claro. E self loops falso, ou seja, se por acaso o Network X eles tinham um loop também, eles são eliminados aí no processo. Então, quando a gente faz isso, a gente consegue realmente juntar essas duas páginas. E aqui eu imprimo só para mostrar que páginas eram essas, por questões de depuração, né?
Bom, depois eu vou criar um outro objeto duplicates do zero novamente. Não é o mesmo aqui. Poderíamos até ter usado outro nome aqui para não provocar confusão, mas observa que a atribuição é feita. Então a gente está zerando realmente duplicates. Então, como é que a gente faz? Aqui observa que tem uma compreensão de lista com dois for aqui dentro, que é um pouquinho mais complexo, mas também nada de outro mundo. Primeiro a gente percorre todos os nós da rede e a gente verifica se por acaso sim, a gente percorre todos os nós da rede e calcula o nó, cria uma tupla, né? Com o nó e com o nó, se por acaso a palavra nó tivesse um hífen lá, por exemplo, complex networks, né? Até tá aqui, já executei, ó, por exemplo. Tem power law. Power law é uma página. Se eu tirar aqui esse hífen, vai ficar power law. Se essas duas páginas existem, significa que é a mesma página, só que tem um hífen e outro não tem um hífen. Então a gente tem que juntar elas também. Então aqui eu crio, né, o nó, o power law sem hífen e com hífen, e vou percorrer todo esse x e y, né? Digamos que o primeiro é x e o outro é y. E se x, a gente faz a lógica, se x for diferente de y, né, e mesmo assim o y estiver lá, significa dizer que realmente acontece essa ocorrência e a gente deve unir essas duas páginas. E também a gente imprime aqui essas duplicates. Então a gente percorre todas essas duplicates e faz a contração, né? Então é uma lógica, ok, nada, não é muito complexo de entender, mas é um pouco chatinho, principalmente essa segunda aqui. Mas dá para ver quando a gente imprime que realmente acontece, ó. Redes complexas e redes complexa no singular e complexas no plural, ó, redes só acrescentando um S, e tem várias ocorrências aqui. A barra de rolagem aqui é um pouco grande. Mas qual é o desafio que a gente faz? Esse método em específico, ele acaba adicionando uma propriedade chamada contraction, né, que fica lá tanto no nó quanto nos edges, né, que sofreram essa modificação. E a complicação que dá é porque no final a gente vai querer exportar nossa rede para um arquivo binário, né? Sei lá, depois eu quero salvar esse arquivo, quero fazer alguma coisa com minha rede, né? Colocar no meu HD para, enfim, armazenar lá. E um dos formatos que a gente exporta é o GraphML. Esse ML aqui não é de Machine Learning, tá? É só um formato Markup Language. Vem dali. Mas na versão 0.62, aquela que a gente está usando aqui no Network X, o GraphML não suporta dicionários como atributos, que é como o Contract Nodes ele faz isso. Então a gente precisa colocar de maneira explícita esses atributos. Então como é que a gente faz isso? É chamando essas duas funções, tanto para os nós como para os edges. Então vocês podem perceber que essas duas linhas é apenas para que seja possível gerar esse GraphML. Inclusive vocês podem até comentar essas linhas e mais à frente tentar executar, vocês vão ver que não vai conseguir e vai dar erro. Bom, vou executar aqui. Não é instantâneo, mas também a linha 11 que está parada, ele está processando essa mesclagem desses nós duplicados. Novamente passou, está na linha 21 e já terminou. Quando a gente executa, obviamente o número de nós foi levemente alterado. Aqui a gente tinha 13.524 e agora a gente tem 13.402. Ok, não são muitos, mas tinha esse problema. E em termos de edges, as conexões, as arestas, foi de 25.319
para 24.104, né? Observe, né, como o número de páginas no Wikipedia são criadas, né, toda hora, todo instante. É possível que quando vocês forem executar, esses números sejam um pouquinho diferentes, né? Então, caso seja diferente, não quer dizer que está errado, foi porque a Wikipedia é uma rede dinâmica, né? Então, diminuindo, conseguimos limpar um pouquinho ali, mas ainda dá para ir um passo além. Outra coisa interessante, depois de observar essas páginas e assumindo que isso é um grafo dirigido, o que acontece? Muitas páginas elas têm um número de links muito baixo. Então a gente pode observar isso através do degree, né? Então calcular aqui todos os degrees da página e fiz aqui um plot bem simples para realmente mostrar, né? Eu estou usando aqui uma coleção, um counter, que ele vai contar, por exemplo, quantas páginas. Eu posso até imprimir aqui degrees, essa lista, que ele vai dizer, ó, por exemplo, uma página, essa página aqui tem um link, essa página tem 3 links, deixa eu ver aqui, tem uns números maiores. Ó, tem uma página que tem 456 links, 712, mas muitas páginas só tem um link, né? Muito provavelmente essas páginas são páginas finais que a gente não conseguiu coletar tudo, né? Naquela lista ali em cima, mas acontece. Então a gente pode tentar retirar essas páginas do nosso dataset. Eu fiz aqui o gráfico para ficar mais visível, onde o eixo X, a gente nem colocou, né, as informações, mas aqui no eixo X seria o grau, né, de uma determinada página, e aqui a quantidade. Então dá para ver aqui, se a gente desse um zoom, pode até limitar aqui o Y até o X link, mas com páginas com um link apenas tem quase 1.800, né? Então dessas 13.000 páginas aqui, 13.400, 1.800 páginas só tem um vizinho. Então a gente pode tirar esse povo aqui. Aliás, né, a gente pode eliminar uma boa parte disso, dessas páginas, dessas conexões. Então a gente pode fazer o quê? A gente pode verificar se o grau é pelo menos 2, né? Quem tiver um grau pelo menos 2 é que vai acabar entrando aqui na nossa rede. Então a gente pode percorrer todos os nós aqui. Vou criar um dicionário e vou verificar se o grau daquele nó é pelo menos 2. Se for pelo menos 2, a gente mantém. Se não, a gente retira da rede. E executando aqui, a gente pode identificar quem são esses nós. A gente faz um subgrafo dessa rede, né, chamando o próprio método subgraph, e mostrando para vocês que realmente, e no final gerando esse arquivo, né, CNA, Complex Network Analysis, GraphML, com a rede final, né, que teria apenas 3.195 nós e 13.897 arestas. Então perceba que o quanto reduziu, né? Eu fiz até aqui uns cálculos, as contas bem simples, ou seja, os nós, quando a gente fez esse filtro de ter pelo menos 2 vizinhos, os nós foram removidos em 77% dos nós do nosso grafo final foram eliminados. Os edges foram aproximadamente 42%, né, as conexões. E a relação, na verdade, aqui não é edges removidos, aqui é edges per nodes. Ou seja, cada nó ele tem em média 4.35 edges, né? Ou seja, vizinhos, né?
Então dá para ver que realmente esse método aqui de limpeza, fazendo esse filtro pela quantidade de vizinhos, ele reduziu bastante a complexidade da nossa rede, que vai facilitar aqui os nossas análises futuras, que a gente vai explorar aqui nos próximos vídeos. Então até o próximo vídeo.